Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão sobre o livro, né? Estudo do livro de Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos falar do quinto capítulo, que o título dele ele se intitula Por Como numa Atmosfera de Sonho. Então, nós vamos começando a falar da percepção da nossa irmã. São os últimos momentos dela, né? Esse capítulo vai falar do desenlace da Maria João de Deus. Então, já começa com essa frase, né? Amanhecia. Então, ela vai tendo essa percepção do dia que vai clareando e ela comenta que vai sentindo uma trégua no seu sofrimento. Apesar das dores que ela ainda sente, do mal-estar, ela sente que é como se fosse haver uma trégua. Ela vai frisando sempre que a sensação dela é que ela está num sonho ruim. Ela fala de pesadelos indescritíveis e sempre repete a fala como num sonho. Quando a gente fala num sonho, a gente vai entendendo que a gente que é como se ela não é como não ela não tinha o domínio dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas vontades, mas existia uma consciência por trás de toda aquela sensação e ela expressa isso nessa carta psicografada para o filho dela, para o Chico Xavier. E a gente vai percebendo uma confusão que também é descrita em outros livros da doutrina espírita. Né, a gente vai verificando isso em várias psicografias recebidas pelo Chico, em vários livros. Então, não é uma condição da Maria João de Deus, mas é uma condição da maioria de nós que estamos aqui encarnados. Né, a gente nunca pode esquecer que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, pelo menos até esse momento. Né, estamos nos encaminhando para um planeta de regeneração. Mas a gente ainda faz parte desse planeta, dessa condição de espírito, né? É uma característica de todos nós, pelo menos da grande maioria de nós. E a gente vai percebendo que isso machuca muito ela, né? Tem uma passagem numa psicografia recebida pelo Chico Xavier que ele fala assim: é um filho que se comunica com a mãe e ele fala assim: mãe, morrer é fácil, desencarnar é difícil. Então a gente vai vendo o seguinte, que morrer, dependendo da forma, um objeto, um tiro, uma facada, uma queda, tudo que atinge uma área do nosso organismo físico, que é uma área de fatalidade, uma área fatal, é algo que nos leva à morte em pouco tempo, a falta de ar, né? Então, a morte do corpo físico é uma coisa rápida, uma coisa fácil. Mas o desencarnar, ele demanda também muito do material que cada um de nós tem, né? Como foi a minha vida? Como foi a minha vivência? Eu fui bom? Eu não fui? Eu semeei coisas boas? Não semeei? O que eu fiz? Eu fui bom filho? Eu fui um bom pai, uma boa mãe? Eu fiz amigos? Eu amei? Eu perdoei? Então, a espiritualidade, ela vai trabalhar muito com o material que nós temos, né? É como uma construção de uma casa. Se você coloca material bom, você vai ter uma estrutura boa, mas se você usar um material ruim, você não vai ter a mesma qualidade na construção dessa casa. Então, quando a gente chega nessa fase tão importante da nossa vida, que é a passagem para o plano espiritual, a espiritualidade vai nos auxiliar conforme o material que nós temos para oferecer, né? Isso e é uma coisa assim que a gente vê também pela característica de todas as mensagens que a gente recebe, que um desencarne não é igual ao outro, né? A Maria, ela sempre vai passando a forma do sofrimento que ela tem ali. A Maria, ela tinha uma condição de vida
naquele momento, é uma situação de vida difícil financeira, muitos filhos, né? Ela era uma mulher de fé, graças a Deus ela era uma mulher de fé, uma mulher forte, né? Que cuidava da sua família. Mas a gente vai percebendo que ela trazia medos, inseguranças. Então, essa questão emocional e mental também é muito importante nessa fase do desenlace. Então, como eu disse antes, qual o material que a gente está oferecendo e qual o material que a gente traz para esse momento tão decisivo da nossa vida. E ela fala muito também da questão de ainda ouvir, né? Ouve o que se diz à volta dela. Ela tem essa impressão. Então a gente imagina a cabeça da criatura, porque além das dores, do sentimento, das tristezas, do medo, ela ainda sente o pesar que as pessoas trazem para ela que estão à volta dela, a angústia das pessoas, a tristeza das pessoas. Então, ela sempre vai referindo a isso como um mau sonho, né? Porque existe uma confusão, algo assim que ela quer se manifestar, mas não tem como se manifestar, algo que ela não tem como impedir. A gente vai percebendo muito também a questão de como a gente deve se comportar num velório, porque a gente vai percebendo ali logo à frente, quando ela vai falando que cuidam do corpo dela, que colocam um crucifixo nas mãos dela e ela não consegue orar. Ela vai falando que percebe o cuidado com o corpo dela e ela não tem como se manifestar. E isso a gente vai trazendo novamente para um comportamento assim, como que a gente se comporta no velório? Como a gente pode auxiliar o outro nessa passagem? Como a gente pode facilitar essa caminhada para o outro? A gente tem que pensar também que nesse instante é a Maria João de Deus falando. Mas poderia ser minha mãe, poderia ser meu pai, poderia ser o seu parente, o seu ente querido. Como a gente pode facilitar para que o outro não sofra tanto ou que amenize o sofrimento do outro? A gente precisa começar a mudar a nossa forma de agir, os nossos hábitos, costumes dentro de um velório, né? Talvez nunca nos ensinaram que a gente precisasse ter um respeito maior nesse instante. Mas nós que estamos, nós que estamos conhecendo, que já somos conhecedores da doutrina espírita, então a gente tem essa responsabilidade, né, do nosso comportamento com os nossos irmãos que estão partindo, com os familiares que ali estão entristecidos. A gente precisa ter, o ideal seria fazer uma oração antes de ir a um velório. A gente deveria chegar nesse velório e a gente ter uma postura de respeito, uma postura de seriedade, sempre estar conectado com o alto, para que a gente possa ser instrumento de Deus na vida daquelas pessoas que ali estão, ser instrumento de Deus na vida da família e auxílio naquele que está fazendo a grande passagem. A gente vê muitas vezes as pessoas em desespero profundo, as pessoas chorando, gritando. E isso só traz mais infelicidade, mais angústia para aquele que está partindo. Porque, como vocês veem, é muita emoção para ser processada. É muito sentimento,
muita angústia, às vezes até dor física que a pessoa sente. Mesmo que aqui ela provavelmente estivesse conectada por aquele cordão que nos liga físico e espírito, mas ainda existem as sensações, ainda existe aquela eletricidade, aquela densidade do corpo que ela ainda sente no espírito dela. A doutrina espírita, ela vem nos orientar nesse sentido. Como você pode favorecer? A gente sempre tem que lembrar daquela passagem do Evangelho, onde diz assim: faça ao outro o que você quer que seja feito para você. Né? Como você quer que ajam com você? Para que você possa agir com o outro. Às vezes nós vamos em velórios que as pessoas estão falando de futebol, contando piada. Então, são situações que a gente deve começar a cortar, sem ser mal educado com o outro, mas que a gente precisa cortar. Porque dessa forma a gente até ou corta aquela brincadeira naquele instante, ou às vezes a pessoa até compreende a gente e aprende com a gente e corta aquele assunto. Não que nós devamos ficar completamente assim, sem sorrir, sem conversar, não nesse sentido, mas que a gente possa ter uma palavra boa, uma palavra ativa, uma palavra doce, uma palavra de esperança, de amor, né, de carinho, que a pessoa sinta aquela nossa vibração de amor, e o desencarnado também, né, que a gente possa facilitar. Eu acredito que se a gente não pode resolver o problema da pessoa, mas que a gente possa ser facilitador, que a gente possa facilitar aquela caminhada para que a pessoa possa seguir em frente. Né? Na justiça de Deus tem coisas que a gente não pode fazer, porque é o caminho do outro, mas a gente tem como auxiliar, a gente tem como facilitar. E a doutrina espírita nos ensina isso. Né? Ela percebe os carinhos que dispensaram ao corpo dela, as flores que colocavam à sua volta, a carícia dos braços dos filhos, a ternura. Quando ela sente tudo isso, ela diz que ela queria dizer para eles: eu não estou morta, eu estou viva, meus filhos, e eu vou cuidar de vocês. Né? Eu me sinto nessa condição, eu vou cuidar de vocês, eu vou protegê-los, eu vou amá-los. A religião que nossa irmã professava, ela não a preparava, ela dizia não, se ensinava que existia o céu, o inferno e o purgatório, né? E além disso, o medo de tudo isso, a separação, a distância, o luto. Uma mãe se separar dos filhos, né? Então, uma mãe vai entender muito bem o que a gente está falando nesse instante. A condição da nossa irmã era essa. Então, mas a doutrina espírita, graças a Deus, vem nos mostrando e nos orientando como fazer uma semeadura melhor. Como a gente pode fazer para que a gente tenha um passamento diferente. Né? Como já foi falado antes, nós somos diferentes e o nosso desencarne não é igual. Eu gosto muito de ler psicografias do Chico Xavier, psicografias de entes queridos. Uma boa deixa, aquele filme As Mães de Chico, né, que eu achei assim, um filme belíssimo, com uma sensibilidade muito grande. Então, coletânea de psicografias a entes queridos, que foram montados em livros. Né? Quem puder, pode ler também Voltei, do irmão Jacó, que também foi psicografia do Chico. No sábado, aqui no canal Onda Espírita, nós estamos fazendo o estudo do Obreiros da Vida Eterna, que são casos de desencarnes trazidos pelo André Luiz, e que a gente está estudando todos os sábados às 2 horas da tarde, né?
um estudo assim singelo entre amigos, mas que vale muito a pena. A gente precisa ir se conscientizando de que nós somos seres mortais e que sempre chega a hora de cada um de nós e vai chegar a nossa hora. Então, que a gente possa fazer uma semeadura boa, que a gente possa colher mais amigos, que a gente possa fazer muitas amizades no plano espiritual, no plano terrestre, né? Enquanto os amigos do plano espiritual, né, os familiares queridos, fazem toda aquela parte de desligamento para que a gente possa fazer a travessia, aqui os outros amigos, os familiares também queridos, vão fazendo a parte deles em orações, em respeito e também auxiliando na nossa jornada. Esses livros nos auxiliam, nos orientam muito na nossa condução de vida, né? A doutrina espírita ela é muito rica em conduta diária. Quando a gente lê Sinal Verde do André Luiz, que é muito estudado nas escolas mediúnicas, é muito falado sobre a conduta que nós precisamos ter, que nós devemos tomar. E isso nos auxilia de verdade, nos auxilia para que a gente tenha uma vida mais digna, mais correta. E a gente sempre em conexão com o Pai, nós poderemos sempre, como diz na música de Francisco de Assis, ser instrumentos de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. É assim que diz a música. E é assim que a gente se coloca como filho de Deus, como filho do Altíssimo. Senhor, fazei-me instrumento. Instrumento naquilo que há de melhor para eu fazer, conforme as minhas forças, a minha possibilidade, que eu possa, Senhor, ser seu instrumento. A nossa irmã, ela vai encerrando, dizendo que ela queria falar, mas a boca estava hirta, ou seja, selada, fechada, e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de carinho. E que ela sentia que lágrimas ardentes rolavam sobre a face dela. E ela termina com uma fala muito triste ainda, que ela era como a estátua viva da amargura e do silêncio. Então, que a gente possa modificar a nossa caminhada com o exemplo do nosso próximo. Quem já fez a caminhada nos orienta, como naquela passagem do Evangelho, que um irmão fala para o outro, me deixa voltar para alertar a minha família. E fala assim, não, todo mundo está amparado por Deus, o que você tinha que fazer você já fez, e ninguém está desamparado. Então, nós podemos aprender com o exemplo do outro. Esse período de pandemia é um período que eu vejo que ele é um período muito bom para que a gente possa semear. A gente pode semear de diversas formas, cada um vai consultar o seu coração e ver a melhor forma, mas pode ser em doação de cesta, em doação de mantimento. Às vezes 1 quilo de arroz vai fazer a diferença na vida de uma família, né? A gente pode pedir, se a gente não tem contato, às vezes até pedir para alguém colaborar conosco. Enfim, a gente tem muitas possibilidades de auxiliar. E quando a gente não pode fazer nada dessas coisas, que a gente possa ter uma palavra de bom ânimo e que a gente possa levar para o médico, que a gente possa fazer uma ligação, né, dando palavras de consolo, de apoio, de esperança, de renovação. Que a gente possa fazer as nossas orações, que a gente possa participar de grupos de evangelho online mesmo e fazer as nossas orações e participar das vibrações pelo nosso próximo. Enfim, espero que vocês me desculpem os erros aqui cometidos, a simplicidade do comentário, mas ele é feito de coração. E eu desejo a todos vocês dias abençoados, dias de luz, e que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre o hóspede principal do lar de cada um de vocês. Então, que o Senhor os renove em força, em esperança, em luz, em vitória, em glória. Um beijo no coração de todos e sejam sempre bem-vindos no canal Onda Espírita. Um beijo no coração.